de volta para a gente comentar aqui a grande conquista. E, gente, a grande conquista já está entrando nos seus momentos finais. Falta só 1 semana e meia para o programa acabar. Agora oficialmente mesmo, tá? Porque a Raquel anunciou isso hoje durante o programa. Ela anunciou também que a partir de amanhã vai ser dado início ao processo de aceleramento do programa. Então, a zona de risco de amanhã, ela já deixou também bastante claro que vai ser bem diferente do que todos estamos acostumados a ver. Então, o que vai ter de diferente amanhã ali? De antemão, a gente já sabe o seguinte, a zona de risco amanhã vai ser quádrupla, então vai ser 4 pessoas ali, não vai ser 3 pessoas. A zona de risco, então, tem toda essa alteração aí. E a partir de quinta-feira, não vai ter mais toda a dinâmica que todo mundo está acostumado. Provavelmente vai ter uma última prova dos donos, tá? Só que esse donado vai durar 2 dias, porque vai ser sexta. No sábado já vai acabar, porque não vai ter mais sentido ter prova dos donos. No domingo, muito provavelmente, vai ter a última prova da temporada, que é aquela prova onde a pessoa que vencer vai ter uma imunidade para uma das 2 últimas zonas de risco. E aí vem a última zona de risco na terça-feira, dia 16, e no dia 18, a grande final. É assim que foi no ano passado e é assim que o Carelli está seguindo o roteiro agora, neste momento, tá? Então a grande conquista se aproxima aí de seus momentos finais, mas continua indefinido ainda, pelo menos até onde eu tenho percebido, quem vai ser o grande campeão da grande conquista. Até agora eu tenho visto aí que pelo menos existem aí 2 torcidas fortes, Caio e Haddad. Pode ser que dê para um dos dois, tá? Eu tô achando que pode ir para um dos dois. Mas pode ser que dê pro Rambo também, tá? Porque o Rambo também tá angariando uma torcida forte aí. E isso pode fazer uma certa diferença para ele também. Mas fora isso, gente, o que a gente pode esperar desses últimos dias da casa? Ainda vai rolar muita treta, viu? Porque ainda tem muita gente ali dentro. O top 10 vai ser formado na quinta-feira. Top 8 vai ser formado no sábado. Top 6 vai ser formado na segunda. E o top 4 vai ser formado na terça que vem. Então tem muita gente ainda para deixar aquela casa. Mas enfim, vamos lá comentar com vocês aí o que aconteceu nessas últimas 24 horas. O Guipa tá ali tentando colocar em prática a estratégia dele de fazer a Dona Geni indicar ou o Felipe ou a Tati. A Tati eu acho que ela não vai indicar, porque ela disse que ia querer proteger a Tati por causa da última vez que ela foi dona junto com o Fernando. E aí acabou mandando a Tati para a zona de risco. Agora me parece que ela quer proteger a Tati, mas me parece que ela estaria bem disposta a votar no Felipe. E aí, se o plano do Guipa der certo, que a gente não sabe como vai ser a reação deles, então eles podem interpretar isso como uma manipulação do Guipa, então realmente não tem como saber. Mas se o plano do Guipa der certo, ele vai escapar da zona de risco. Caso contrário, eu acho que ele não vai escapar. Caso contrário, eu acho que é ele que vai. Mas enfim, vamos lá comentar com vocês aí o que aconteceu nessas últimas 24 horas. E eu vou começar contando para vocês justamente do ponto onde a gente parou. A briga entre o Caio, o Fernando e o Haddad, depois da dinâmica de apontamento de ontem à noite. Essa briga dele aí aconteceu justamente por causa do Caio ter tido ali um apontamento que desagradou tanto o Haddad quanto o Fernando. E aí, no meio dessa briga, o Caio acusou o Haddad e o Fernando de se comportarem como se eles fossem os finalistas do programa. E aí o Caio teve esse embate justamente porque ele disse assim: vocês precisam aprender a respeitar o posicionamento das pessoas. Vocês precisam aprender que as pessoas também têm os seus posicionamentos próprios, que as pessoas também
têm ali, vão seguir caminhos diferentes daqueles que vocês acham que elas deveriam seguir e tal. E ele ainda falou, eu comentei isso no vídeo anterior, mas hoje, como isso foi exibido com muito mais força na televisão, então a gente tem que comentar de novo. Eles passaram o trecho ali em que o Caio fala que ele não é obrigado a apontar as pessoas que não fizeram nada para ele. Que ele sim aponta as pessoas com quem ele já teve algum atrito, algum problema, alguma coisa no jogo. Que não faz sentido ele apontar uma pessoa que ele convive bem. Não faz o menor sentido ele criar uma inimizade no jogo única e exclusivamente para ter um alvo para apontar na dinâmica de apontamento. Então ele realmente disse: aprendam a respeitar o posicionamento das pessoas. E aí depois ele começou a dizer e apontar ali na cara do Haddad e na cara do Fernando que os dois se acham os finalistas do programa. Assim, nessa parte eu acho que o Caio errou, porque se tem uma pessoa aí que tá se achando nessa posição de finalista, é o próprio Caio. E no fundo, ele sabe que ele é um finalista. No fundo, ele sabe que ele vai chegar lá. Então, assim, eu acho que o Caio é que tá se colocando nessa posição. Porque, de fato, em nenhum momento nessa briga, o Fernando ou o Haddad se colocaram nessa posição. Em nenhum momento os dois disseram ou se fizeram entender como se eles já tivessem uma vaga garantida lá na final. E, sinceramente, eles não têm mesmo uma vaga garantida lá. Eles não têm nem como ter, nem como saber se eles vão ter uma vaga garantida lá. E aí o Haddad estava muito chateado por causa disso. O Haddad dizendo aí que o Caio não tem posicionamentos fortes, que o Caio se esquiva de se posicionar, que na verdade o Caio, ele quando é prensado contra a parede, quando ele é obrigado a se posicionar, ele procura formas de fugir de posicionamentos, que para ele é muito mais fácil e cômodo sempre se posicionar contra as mesmas pessoas da casa, porque assim é muito mais fácil ele se posicionar sem precisar assim dispor com outras pessoas. E aí também eu não tenho como discordar do que o Haddad falou nesse sentido sobre o Caio. É muito cômodo você apontar sempre as mesmas pessoas. Por mais que o Caio diga que também eu acho que ele tem razão, quando ele diz assim, que ele não tem nenhuma necessidade de apontar pessoas que não fizeram nada para ele, de fato ele realmente não tem, mas também é muito cômodo ele continuar sempre apontando as mesmas pessoas. Tanto que o próprio Caio, durante a discussão, ele mesmo fala que já tá cansativo, todo tempo ficar falando aqui. Quando não é um, é outro. Quando não é um, é outro. Sim, Caio, tá chato mesmo. E grande parte dessa chatice tem a ver com vocês. Vocês querem apontar todo o tempo a mesma coisa. Vocês querem buscar todo o tempo a mesma coisa. É chato. E aí depois o Haddad acusou o Caio de ser covarde, porque o Caio não quer se posicionar, o Caio não busca se posicionar, o Caio não quer se indispor com ninguém, o Caio vai sempre no mais fácil, que é muito mais fácil para ele não se indispor com ninguém, então ele é muito preguiçoso. Foi isso aí que o Haddad falou. E aí o Caio começou a dizer que estava tudo muito chato, que o Caio é tudo muito chato ali, quando não é um lado é outro, quando não é um querendo brigar é o outro querendo brigar, que já tá chato tendo que viver tudo isso e tal. A briga foi só isso, gente, foi só isso mesmo, tá? Porque o apontamento foi sempre em cima do Fernando lá durante a dinâmica e sempre é o mesmo motivo do que aconteceu entre os dois na última... Não foi do que aconteceu naquela última dinâmica que rolou ali entre os dois, mas na semana passada ainda, que levou a briga deles. E aí pronto, depois disso aí teve mais uma provocação do Breno. Breno tava ali na cozinha e começou ali a jogar umas indiretas pra cima do Bruno, começou a avisar ali que ele percebe que o Bruno ali não tem... Desculpa, né, gente? Desculpa, eu tô gravando isso aqui quase 2 horas da manhã, então às vezes dá sono mesmo.
E aí o Breno disse que o Caio é uma pessoa que é muito covarde, que não quer se comprometer com ninguém, é uma pessoa covarde que não quer ali fazer o jogo acontecer, que é muito fácil e cômodo ir sempre nas mesmas pessoas. E aí eles começaram ali, o Breno começou a lembrar da forma como eles foram os donos da casa, da maneira como eles agiram ali. E aí ele relembrou ali, o Haddad também entrou no meio da briga e disse que ele só entrou em consenso com o Caio justamente para eles não perderem dinheiro, para eles não perderem essas coisas, porque seria complicado se eles entrassem ali e perdessem e tal. Então eles mesmos entraram nessa aí. E aí depois lá o Breno continuou apontando, continuou dizendo, continuou falando que o Caio não quer se comprometer, que o Caio é muito preguiçoso, que o Caio não gosta de ficar com as pessoas, assim, de ficar de mal com as pessoas e tal. E aí depois o Breno chamou o Rambo e disse: olha, Rambo, toma cuidado aí nas pessoas que você confia nesse jogo. E aí, olha aí, cuidado, pode ser você o próximo. E aí depois o Caio acusou o Breno de querer colocar o Rambo contra ele, de querer colocar o Rambo também na zona de risco, e que isso era hipocrisia. E sério, gente, sério, tá chatérrimo, chato demais essa briga entre eles. E aí depois que ele falou do Haddad, porque ele ainda falou do Haddad, e aí o Haddad começou a gritar: você me ama, você é meu fã, você me ama, você não larga de falar o meu nome, você tá falando o meu nome toda hora, então você me ama, larga de falar o meu nome, porque se você realmente não quisesse falar, você não falava o meu nome. E aí depois o Breno acusou o Caio de não querer se comprometer no jogo, nem quando ele foi dono, porque ele foi sempre querer o lado mais fácil das coisas. Então, essa foi a discussão, gente. Foi só isso mesmo, tá? Sobre o Caio se comprometer ou não no jogo, sobre o Caio fazer o jogo de comprometimento ou não, com relação a essas coisas. Foi só isso mesmo, tá? Não foi nada além disso. Enfim, é o tipo de coisa que a gente gosta, é um conteúdo que a gente gosta, mas eu também não vou deixar de falar pra vocês que às vezes é chato a gente ter que falar todo o tempo a mesma coisa. E parece que o pessoal da Grande Conquista esse ano tá muito mais chato do que era no ano passado, né? No ano passado eles não perdiam muito tempo com esse tipo de discussão. No ano passado esse tipo de coisa não acontecia. Então, tá chato mesmo esse ano, né? E aí depois de toda essa discussão aí que aconteceu entre o Breno, Caio, Haddad e o menino, o Fernando, depois que as coisas acalmaram, foi a Lisiane conversar com o Breno lá fora. E aí, na conversa que ela teve com o Breno, eles falaram de vários assuntos, inclusive sobre a retomada de várias coisas ali, né, que ela tinha planejado, algumas coisas também que ela queria. Mas uma das coisas que ela falou ali é que ela tá tendo alguns problemas com a Tati. Pelo que o Caio tentou... que o Breno tentou extrair dela, ela tá muito inconformada com a Tati por causa de alguns comportamentos. Disse a Lisiane que a Tati busca provocá-la em diversos momentos da casa, diversos momentos ali da convivência. Segundo Lisiane, a Tati fica cantando ali, às vezes como uma forma de provocar. Que a Tati aparece do nada, começa a cantar, começa a provocar, e aí depois ela some. Pois é, eu acho que todo mundo já tinha percebido esse padrão. A dona Geni já tinha falado disso também, lá da época da Vila. Então ela começou a apontar isso na Tati. Você também está fazendo isso, né? Você também está usando desse artifício para se dar bem. Então ela disse que estava muito chateada, porque ela estava ali na cozinha, ela só queria cozinhar, fazer a comida dela, mas a Tati começou a chegar ali e começou a cantar, então ela teve que sair porque ela estava chata e está enjoada.
E aí depois ela falou ali pro Breno que se ela realmente quisesse partir para cima da Tati, ela ia usar o ponto fraco dela, porque a inteligência dela já disse qual é o ponto fraco da Tati. E aí o Breno sugeriu, então, que a Lisiane fizesse ali um apontamento em cima da Tati, fizesse esse apontamento durante a dinâmica e tal. E aí a Lisiane falou que essa questão só vai parar se alguém pagar se alguém, aliás, pegar na ferida dela, se alguém for e usar a ferida dela contra ela mesma e tal. Enquanto isso não acontecer, eles não liberariam isso. O que eu acho que aqui tem ali entre elas, né? Eu acho que o grande problema ali da Lisiane é o fato de que a Tati, ela é muito dispersa nessas coisas. Ela fica cantando ali e tal, ela às vezes parece que não se preocupa muito, né? Enfim, parece que ela não está muito preocupada com os rumos que o jogo tem tomado, parece que não está muito preocupada com isso. Agora, a Lisiane me parece que ela está bem mais preocupada ali com esse prêmio, né? Parece que isso para ela faz muita diferença. E aí depois a Lisiane falou que esse prêmio só vai para que essa briga das duas só vai parar se alguém pegar na ferida dela. Se alguém for lá pegar e dizer alguma coisa, jogar na cara da Anne. Caso contrário, o problema vai continuar existindo e vai continuar persistindo. E aí depois, no meio dessa conversa, aí o Guipa apareceu. Guipa foi lá, fumou algumas coisas e depois ele se sentou ali na academia e conversou tanto com a Lisiane e tanto com o Breno. Nessa conversa aí, o Guipa deixou bastante claro que ele não pretende indicar o Breno para a zona de risco, que ele não pretende ir em cima do Breno. Ele ainda falou ali com a Lisiane sobre a forma que ele tem tratado essa indicação. Para ele, essa indicação precisa ser mais estratégica, que ele precisa fazer isso como uma estratégia e não necessariamente como uma jogada. Ele precisa ter uma jogada muito estratégica ali sobre a forma como ele vai indicar, as pessoas que ele vai indicar. Inclusive, ele falou isso para Dona Geni, que por mais que ele tenha ódio e tal de algumas pessoas ali, que ele não goste e tal, ele não quer indicar essas pessoas porque ele ainda tem a prova da virada e essas pessoas podem voltar na prova da virada e aí tudo que eles fizeram pode dar bastante errado. Então foi por isso que ele falou que ele ainda não tinha definido exatamente quem ia para a zona de risco. Mas ele garantiu para o Breno, garantiu para a Lisiane que os dois não iam para a zona de risco. E ainda falou que tudo que ele tem feito como dono ali do lado da Dona Geni, ele tem sido transparente, tem falado para o público que está assistindo o que é que ele tem feito ali. E garantiu lá, por A mais B, que nem Lisiane e nem o Breno não serão indicados pelos donos para ir para a zona de risco. Segundo o que ele disse, isso era uma palavra dele, tá? Não tinha nada a ver com a Dona Geni, era ele que estava garantindo isso. E aí, depois, hoje de manhã e tal, durante a madrugada, teve também uma briga ali do Hideo com o Felipe. E justamente essa briga aconteceu porque o Hideo, o Felipe, aliás, foi ali começar a questionar o Hideo sobre o Hideo ter mudado de algumas opiniões que ele tinha dentro do jogo. E aí o Hideo respondeu para ele que todo mundo dentro desse jogo pode mudar, porque esse é um jogo cíclico, as coisas vão mudando, as coisas não são todo o tempo a mesma. Então a gente vai sempre se transformando, é como a própria vida da gente inclusive, é por isso que esses programas fazem tanto sucesso. Não estou afirmando, tá, que a Grande Conquista é um grande sucesso de audiência, mas até certo ponto ela faz sucesso sim, não dá para dizer que não. Por causa justamente disso, as pessoas ali quando estão votando, as pessoas que estão ali aproveitando a plataforma da Globoplay para ver, por exemplo, o BBB, essas pessoas estão sentindo assim parte daquilo. Então assim, sim, você consegue mudar a sua visão quando você está vendo o programa. E se você está lá dentro, você consegue mudar muito mais ainda.
Então o Hideo disse logo pro Felipe: tudo pode mudar lá dentro. Não existe nada fixo ali dentro. Não existe nada que permaneça fixo do começo ao fim do programa. Porque sempre é assim. E aí depois o Hideo começou a reclamar ali que o Felipe sempre falava para ele buscar coerências ou incoerências nas pessoas. Só que o Felipe, depois de tudo que aconteceu ali, que envolveu a Bruna, ele preferiu largar essa forma de jogar e que ele preferiu simplesmente ir até o esgotamento dele mesmo e depois que se esgotar, largar todo o jogo. Enfim, e aí depois, acho que no meio dessa confusão toda aí, o Cell começou a entrar dizendo que ele estava sem cama, que ele estava precisando de uma cama e tal, enfim. Foi só isso aí também. E aí depois disso aí, teve mais uma outra conversa entre o Cell e o Rambo. E aí nessa conversa o Rambo disse sobre o Fernando e o Haddad e confirmou para o Cell que os dois não vão mudar. E depois ele ainda falou ali sobre algumas coisas que os dois fizeram. Segundo ali, né, a atividade de apontamento, o Cell falou sobre o Fernando, depois do fim da dinâmica, inclusive. O Rambo foi lá, falou com o Cell sobre a participação dele na dinâmica e tal, para mostrar ali que ele não era também uma pessoa totalmente desprezível, como muita gente achou que seria e tal. E aí ele disse assim que o Cell poderia ter sido muito mais firme nos posicionamentos dele, que o Cell poderia simplesmente bater o pé alguma das vezes e dizer que ele queria ou não queria determinada coisa. E que se ele tivesse feito isso, por exemplo, desde o começo do jogo, talvez as coisas tivessem sido diferentes para ele agora. Mas enfim, ele meio que não quis fazer. E aí depois o Rambo falou que ele vê tanto o Fê quanto o Haddad, os jogadores muito bons desse programa, que os caras estão sabendo o que eles estão fazendo, mas ele vê que também o Haddad e o Fê não devem mudar de postura dentro do jogo a essa altura do campeonato, porque as atitudes que eles passam a tomar depois que eles mudam, passa a criar a imagem de estrela. E é tudo o que Hollywood está tentando evitar nesse momento. Essa imagem de estrela inalcançável e tal. É tudo o que eles estão tentando evitar com que se repita. Por causa disso aí, o Cell conversou com tudo isso e tal, enfim. E aí depois eles acabaram até falando de sono, insônia e tal, enfim. No meio disso tudo aí, teve também uma outra conversa do Breno com o Fernando, com a Lisiane também. Nessa conversa toda aí, o Breno disse que o ciclo que ele tinha com o Davi para resolver, ele já resolveu, já se encerrou, quando ele desmascarou o Davi. E aí, como é que foi que aconteceu? Eles precisaram dar uma entrevista, alguma coisa do tipo, e aí fizeram várias e várias perguntas para ele, enfim. E aí o Breno falou que ele não tem mais grandes problemas com o Davi, porque afinal eles encerraram a disputa aí que eles tinham. No fundo, né? Encerraram porque foram obrigados, é um pouquinho diferente, né? Mas enfim. E aí o Breno disse que o ciclo dele ali já tinha encerrado quando ele desmascarou o menino, o Rambo. E aí depois ele pontua que as coisas que ele, Breno, faz são as mesmas atitudes que ele enxerga nas outras pessoas, igualmente. E aí depois o Fernando se meteu ali no meio, disse que ele ou o Haddad é que devem ir para a próxima zona de risco, uma vez que o Haddad tem certeza que ele vai escapar. Então, como o Estado... como poucas coisas têm ali opções, sobraria mesmo só ele, o próprio Fernando, o Haddad ou o Guipa para irem para a zona de risco. Enfim, eu acho, vou ser sincero com vocês, o seguinte, que tá muito mais fácil mesmo o Fernando ir para a zona de risco deles ali.
Mas vai depender muito, tá? De como é que vai ser essa votação dos donos. Então a gente vai ter que acompanhar. Eu acho que vai ter consenso sim. Eu não acho que o Guipa não vá arriscar perder esse dinheiro todo aí. Eu acho que ele vai sim seguir o consenso. Agora, se esse consenso vai ser no nome de uma pessoa que o Guipa está usando como planejamento, isso a gente vai ter que descobrir daqui a pouco. De todas as formas, o Breno já deixou bastante claro ali que ele e o Caio já se resolveram. E aí depois o próprio Breno ali falou com relação às falas do Caio na dinâmica. Ele disse que os argumentos que o Caio deu na última dinâmica de apontamento aí foram argumentos muito fáceis de se rebater, foram argumentos muito fáceis ali de uso, que uma criança usaria tranquilamente e tal. E ele justificou isso dizendo assim várias e várias coisas com relação ao Davi. Davi não, desculpa, com relação ao Caio. Sendo que uma dessas desculpas era justamente essa, que ele estava fazendo por causa do frio que está rolando em São Paulo. Seria muito mais fácil admitir, né? É o que eu tenho falado para vocês diversas vezes aqui. É muito mais fácil admitir do que você tentar criar histórias. Porque quanto mais você cria histórias, mais você tem que sustentar essas histórias, né? Mesmo assim, o Breno disse que o Caio se perdeu por inteiro ali no meio desse jogo que ele vem tentando fazer desde o momento que ele subiu para a mansão. E aí depois eles falaram sobre o Guipa também. E aí a Lisiane começou a dizer assim, que ela observou que tudo que o Guipa faz ali de jogo, estratégias que ele usa, estratégia que ele faz ali para chamar a atenção, tem uma coisa de jogo por trás, que é justamente pensando ali em formas de se dar bem usando o jogo a favor dele. Uma dessas formas é justamente aí os relógios inteligentes. Coisas que a gente vai ter que descobrir lá na frente. Mas coisas que a gente vai entender mais lá na frente. E aí depois o Breno começou a dizer assim, que tem muitos apontamentos vazios ali dentro e tal. Que ele usou assim muitos apontamentos, que ele percebeu ali que tem muita gente que está fazendo apontamentos vazios em cima de pessoas que não estão causando o menor problema e que a maioria tem vergonha de apontar as pessoas que realmente precisam ser apontadas, pessoas que realmente precisam ser faladas. E aí uma dessas pessoas ele citou o Caio, que o Caio realmente não está falando, não está se posicionando como ele achou que o Caio deveria se posicionar. E foi nesse momento que ele disse que o Caio se perdeu completamente nesse jogo, que o Caio não está entregando aquilo que se esperava dele. Enfim, foi esse aí o momento. E aí depois eles estavam falando sobre a Tati. Aí eles começaram a conversar sobre a Tati, começaram a conversar ali sobre quem seria o chefe ali do grupo da Tati, do Felipe, do Rideu, aquele grupo ali de convivência deles. E aí no meio disso aí, eles chegaram à conclusão de que o líder ali seria o Felipe. De alguma forma, é o Felipe que está à frente, é o Felipe que está na frente, exercendo esse papel. Já o Breno acredita que o líder não é nenhum dos três, mas é o Caio. Porque de alguma forma o Caio está ali resolvendo, se colocando à frente, apesar de o Caio e o Felipe não serem aliados. Mas, de uma certa forma, o Caio e a Tati são. Então, meio que uma coisa acaba balanceando. Desculpa. Acaba que uma coisa balanceia a outra. E aí, depois, eles ficaram ali. A Lisiane disse que, na visão dela, quem exerce esse papel é justamente a Tati. E aí ela disse que ela tem uma informação sobre a Tati que fez com que ela chegasse a essa conclusão e sobre esse pensamento. Só que ela disse que só vai contar isso para as pessoas dentro da casa e para o público quando for a hora certa. Porque esse não é o momento certo para ela falar e revelar esta informação. E aí depois o Fê falou assim, que aquela menina meiga, doce e frágil,
que veio lá da vila, que todo mundo se encantou lá na vila, se perdeu e se transformou desde o momento que entrou na mansão e se envolveu com o Felipe. Então ele disse que o jogo dela tá completamente perdido ali dentro, que nem ela sabe para onde está indo. Eu vou dizer para onde está indo o jogo da Tati. Em direção ao Fernando. Em direção ao Felipe. Porque afinal os dois estão jogando juntos, né? Os dois estão fazendo ali as coisas do jeito que eles gostam, do jeito que eles fazem, né? Estão fazendo ali do jeito que eles sempre fizeram. E aí, no meio disso tudo, no meio dessa história toda aí, no meio dessa conversa deles, em paralelo, tava lá a Tati com o Felipe na despensa. E aí eles estavam falando justamente da possibilidade da Lisiane estar falando dela pelas costas. Detalhe é que elas estavam ali, uma perto da outra. Mas em algum momento eu não vi a Lisiane falando mal da Tati. A única coisa que eu vi é que ela disse que a Tati tinha que ir para a zona de risco. Assim como ela já tinha ido, ela achava que a Tati também tinha que ir para a zona de risco. E aí eles começaram ali percebendo que eles estavam sendo ignorados pelo resto do público, porque eles assim viram que os grupos estavam ali formados na sala e tal, e a partir daí eles iam devagarinho tentando se enturmar, mas a maioria das pessoas estava ali não querendo dar espaço para eles. Então eles voltaram e como entraram ali na despensa e começaram a achar que isso ali era uma possibilidade que poderia estar surgindo de um complô contra eles dentro da casa, né? Essas coisas, falando mal deles pelas costas. Pelo que a menina falou, a Tati, ela mesmo disse que ela não sabe o que pensar de tudo isso, que ela não sabe o que pensar dessa situação. E aí ela relatou pro Felipe que ela viu também ali uma fala da Lisiane que fez com que ela pensasse que de fato a Lisiane está tramando contra ela, que Lisiane está falando mal dela pelas costas. Enfim, eu vou ter que ser sincero, né? Se ela fosse mais atenta, ela nem precisaria ficar se questionando com relação a essas coisas, né? Mas enfim, né? Ela continuou aí. E aí hoje de manhã o Felipe acordou e foi conversar com o público, né? Então ele prometeu ali que se ele for para a zona de risco e voltar para o jogo, ele disse que não vai mais ter medo de se posicionar. Detalhe que o Felipe vem fazendo essa promessa desde a vila, né? Então, tipo, eu acho que não dá para confiar muito nele, né? Mas, enfim, ele disse ali que ele não vai mais ter medo de se posicionar. Ele disse, assim, que algumas coisas ali dentro da mansão abalaram os últimos dias que ele tinha ali. Mas depois ele prometeu que ele ia voltar pro jogo essa semana de qualquer maneira. E eu fico até perguntando para vocês, como é que ele entraria de novo nesse jogo de qualquer maneira, né? Será que agora ele entendeu dessas coisas? Será que agora ele entendeu que tá ficando tarde demais para fazer parte do jogo? Porque até onde a gente está vendo, esse jogo está se aproximando do final e até agora ele não foi para uma zona de risco para valer. E isso pode fazer uma diferença gritante ali na hora dos votos. A gente vai ter que descobrir, né? Aí depois ele disse que ia deixar algumas coisas de lado, que incomodam ele, e que vai voltar a ser o Felipe que veio de lá da vila, o Felipe ali que enfrentava as coisas, o Felipe ali que não tinha medo das coisas e tal, e que era aquele Felipe que não tinha medo de se posicionar, o medo de ser ele mesmo, e que ele de fato ia seguir essa opção ali. E aí teve um outro momento ali que o Haddad e o Guipa estavam tomando banho. Isso foi bem de manhã, tá? A casa ainda não tinha acordado. E aí o Haddad estava irritado com o Caio. Ele parece que não dormiu direito durante a noite. E aí no meio dessa conversa que ele estava tendo com o Guipa, ele disse que estava realmente muito incomodado com os apontamentos que o Caio fez para cima dele na última dinâmica. E aí, durante esse banho que eles estavam tendo aí de manhã, ele começou a dizer que ele percebe que o Caio está bastante perdido e desesperado
no jogo e que o Caio tá buscando arrumar uma confusão com ele, que o Caio passou muito tempo fora desse jogo e agora, faltando assim poucos dias para a grande final, o Caio tá tentando arrumar uma rivalidade com ele, Haddad, para ter alguma forma de sustentar o jogo que ele vem fazendo dentro da casa. E aí depois, quando o Guipa ouviu isso, a única coisa que o Guipa disse assim para ele é justamente para ele não dar palco pro Caio tentar ali aparecer às custas dele, que o Caio não vá ganhar visibilidade por causa dele. Mas assim, eu vou até dizer para vocês, é meio difícil hoje na era da internet você evitar. Né? Você pode no máximo ali trabalhar em rede social. No máximo ali conseguir limitar uma área, mas nunca vai ser como uma TV, como todo mundo conhece, né? Enfim. E aí depois o Guipa estava também falando ali algumas situações ali do porquê ele apontou o Haddad de manipulador e tal. E aí ele disse assim que nem sempre manipulador é uma palavra ruim, que nem sempre manipulador é uma palavra negativa, que ela também tem coisas positivas. E aí depois ele disse que ele estava fazendo isso porque afinal ele estava passando a limpo essa história de que o Haddad supostamente teria chamado o Guipa, o próprio Guipa, de manipulador. E aí o Haddad mesmo falou que aconteceu essa situação ali, mas que ele não enxergava mesmo o Guipa como sendo manipulador e que ser manipulador não é necessariamente uma coisa ruim, mas que essa palavra também pode ser um elogio, que é uma palavra que pode representar a capacidade de uma pessoa de persuadir outras pessoas para se conseguir o que se quer. Então é uma palavra muito forte, indica também uma personalidade muito forte. E aí depois ali o Guipa terminou esse papo ali com o Haddad, dizendo assim para o Haddad evitar ficar dando palco para essas pessoas, especialmente ali o Caio, né? Para evitar abrir espaços ali para o Caio começar a querer discutir com ele e ganhar visibilidades e espaço em cima dele. Eu não boto muita fé, tem que esperar ver acontecer para saber se de fato é isso que ele vai fazer. Mas enfim, não é isso que eu acho que vai acontecer. E aí depois, lá na academia, o Guipa começou ali de novo o podcast que ele costuma fazer todas as manhãs dele com ele mesmo. E aí ele disse ali que os dois, tanto ele quanto a dona Geni, precisam chegar a um nome de consenso para indicar para a zona de risco. O que até aquele momento em que eles estavam ali ainda não havia acontecido. E aí ele disse que no momento ainda essa contagem de votos coloca ele numa zona de risco, mas que ele pretende sim tentar reverter o voto de duas pessoas ali para escapar da zona de risco. Quem seriam essas duas pessoas? A Tati e o Felipe. Segundo ele, a estratégia dele é justamente convencer a dona Geni a votar junto com ele e indicar um dos dois. Indicar ou o Felipe ou indicar a Tati. E a partir daí a reação seria justamente a esperada. O grande problema é que nem sempre dá pra gente prever essas coisas, né? Então fica um pouquinho ruim essa estratégia que ele está propondo aí. Eu acho, sinceramente, que pode até ser que funcione, mas pode ser que não, né? E aí, esse nome de consenso e tal ainda não dá, não está totalmente pronto, não está totalmente refeito. E aí depois a dona Geni acordou, e aí o Guipa falou com ela, pediu para ela ir lá para academia e tal. E aí na academia ele perguntou para ela se ela estava com frio. Ela disse que não e tal, que estava tudo bem. E aí eles começaram a falar sobre a indicação que eles teriam que fazer para o Donado. Só que eles não chegaram a nenhum consenso nesse primeiro momento. Porque me parece que para a dona Geni,
A zona de risco é só uma consequência do cargo, não é uma parte interessante do cargo que ela está exercendo lá dentro. Então isso pega mal para ela, inclusive. E aí o Guipa chamou a dona Geni, deu alguns conselhos e disse, e ela própria revelou que ela está muito triste com as palavras que o Breno falou dela, que ela está muito triste com as coisas que o Breno falou sobre ela e tal. Então ela realmente não estava nos melhores dias dela. E aí depois que ela acordou e tal, ela começou a falar sobre a forma como ela estava assim, se sentindo com relação a isso, com relação ao que estava acontecendo ali. Aí o Guipa deu alguns conselhos para ela sobre que ela tinha que ficar muito mais atenta à aproximação de pessoas, de interesseiros, justamente porque eles já estão na reta final do programa. E aí a dona Geni disse assim que ela está muito magoada com as palavras ditas pelo Breno na dinâmica de apontamento ontem à noite. Mas mesmo assim, estava lá e disse que ela não ia largar o jogo enquanto o juiz não apitasse ali e dissesse que tinha acabado. Então ela ia até o final ali, insistindo no erro, mas ia até o final. E aí depois disso aí, teve uma outra conversa do Guipa com o Haddad. O Guipa revelou para o Haddad que ele ficou bastante surpreso em descobrir ali toda a influência que o Rambo tem ali sobre o grupo ali do próprio Breno, sobre o Felipe, sobre o Fernando, sobre essas pessoas. Então o Guipa falou que para ele essa situação que estão tentando construir para colocar um enredo em cima das pessoas que jogam com a razão e estão tendo um sucesso, acontece justamente por causa do poder de convencimento brabo que o Rambo tem, que o Rambo consegue convencer as pessoas, porque o Rambo consegue fazer discursos que atraem multidões, que atraem pessoas, e que elas ficam horas e horas pensando naquelas coisas e tal, e que isso sim é o que vende. Sim, de uma certa forma é mesmo, tá? Não tá errado em dizer isso. Então, foi isso aí que aconteceu assim de mais importante. E aí depois desse momento aí na academia, teve um momento dos vídeos. No Play Plus eles não mostraram os vídeos, tá? Eles mostraram depois dos vídeos. Que foi quando o Guipa estava conversando com a dona Geni e disse assim, porque a dona Geni queria indicar o Breno já direto para a zona de risco. Só que o Guipa disse para a dona Geni que tem jogador muito mais perigoso que o Breno nesse momento e que colocar o Breno numa zona de risco agora seria muito arriscado, inclusive arriscado de perder o rapaz, de perder inclusive para ele. Então eles deram, tanto o Guipa quanto a dona Geni deram ali os indícios ali sobre quem eles pretendem indicar. Nesse primeiro momento eles ainda não chegaram ali no entendimento sobre essa indicação, mas eles combinaram de pensar 3 nomes cada um sobre o qual eles desejam proteger, porque a partir daí quem vai decidir que vai ser o voto consensual ou não, além de reforçar a conversa deles, é justamente quem está lá com eles. Então, pelo que o próprio Guipa fala aí, eles precisam, os dois, tomar muito mais cuidado com esse momento aí. Os dois precisam realmente estar muito mais cuidadosos com relação a isso. E aí depois o Guipa chamou o Breno de jogador mirim e tal, porque ele pediu ali para que a dona Geni também pensasse de forma estratégica, porque eles já estão se aproximando muito do final, enfim. E aí depois a dona Geni estava lá, ela disse que para ela a indicação era o Breno, para ela era justamente o Breno, mas infelizmente não foi dessa vez. E aí depois disso o Guipa vai lá, dá um abraço na dona Geni, dá um abraço ali nela e tal. E no fundo, acho que todo mundo já sabia que era isso que ia acontecer, né? No fundo, acho que todo mundo já imaginava que isso fosse acontecer.
E aí depois a dona Geni também reclamou quando ela estava ali sozinha na sala, que o Guipa quis colocá-la contra a parede, que o Guipa não quer deixá-la à vontade para ela escolher com quem ela vai para a zona de risco, sendo que ela já estava, sendo ali que ela já estava ali montando toda uma estratégia de jogo que previa com que ela fosse escapar e tal, mas que como o Danton Mello já havia adiantado ali, né, pode ser que ela fosse mesmo para a zona de risco. Então ela mesma já colocou ali que talvez ela vá. E aí ela reclamou dessa conversa que ela teve com o Guipa, que segundo ela o Guipa quer fazer tudo do jeito dele, tudo na hora dele e tal, e que para ela a indicação final seria justamente o Breno, e que seja lá o que Deus quiser e que vai ser isso mesmo. Então ela estava realmente muito chateada com essa história toda e tal. E aí depois disso rolou uma pequena discussão entre a Lisiane e o Breno. Nada demais e nada de tão sério assim. Mas essa discussão que aconteceu entre a Lisiane e o Breno foi justamente por algo muito simples. O Fernando. Aconteceu o quê? Ela chamou ele para sair, não quis ir, e aí depois descobriu que ele tinha condições. Só não estava afim. E aí nessa conversa que ela estava tendo com o Fernando na academia, a Lisiane explicou para o Fernando o que aconteceu ali nessa discussão que ela teve com o Breno. E aí, assim, muita gente não entendeu por que a decoração da casa é desse jeito e tal. Por causa disso, né? Para chamar um pouquinho a atenção também. Mas não só por causa disso, porque alguns participantes acabam levando as roupas que mexem assim e combinam com decoração e tal. Por que eu tô falando isso aí, gente? Porque ela cita justamente essa parte aí na hora que ela vai falar sobre essa questão aí de que seja o que Deus quiser, seja assim, as pessoas ali diferentes e tal. E quando ela reclama que o Guipa quis colocá-la contra a parede, enfim. São coisas assim que é meio difícil compreender, né, da dona Geni, mas enfim, é isso mesmo. E aí depois dessa conversa toda que ela teve com o Fernando, tentando colocar em dias, também rolou ali já uma ação ali de coisa. O Breno estava conversando com o Rambo, e aí ele falou de várias e várias críticas para Lisiane, a Geni. Depois ele deu uma própria bronca no Rambo também. E aí nessa conversa que ele teve com o Rambo ali na churrasqueira, o Breno disse a versão dele sobre a mesma história lá que a dona Geni estava contando, sobre como ela perdeu a joia e tal. Ele contou uma versão semelhante, só que o dele é completamente diferente. Mas enfim, ele já deixou assim bastante claro que foi um pouquinho disso aí que levou o desentendimento dele com a Maíra. E o desentendimento dele, com a Lizzie. E foi a partir daí que ele foi traçando isso. Ele contou, inclusive, que ele não gosta da forma como ela está tratando ele. Porque, segundo ele, ela está tratando ele de uma forma bem fria, de uma forma que ele não está muito acostumado, porque, afinal, ela sempre tratou ele com bastante calor, essas coisas, e agora está tratando ele de uma forma muito fria. E aí, depois disso aí, ainda teve mais uma conversa da Tati com o Rambo. Essa conversa da Tati com o Rambo, para mim, foi bastante interessante, porque ela falou ali pro Rambo algo que a gente tem falado há muito tempo por aqui. Ela disse assim que ela não quer mais mandar as mesmas pessoas para a zona de risco, porque já está chato, e que, inclusive, como se repete todo o tempo as mesmas pessoas, isso acaba fortalecendo as mesmas pessoas, porque cada vez que elas vão para uma zona de risco assim, elas voltam. O que acontece? As pessoas tendem a associar que elas têm força para isso. Então, sendo sincero, o Rambo até tem razão com relação a isso.
A Tati também tem muita razão. Não dá para ficar todo o tempo preso ali. Ah, só porque é mais barato. Não, eu não consigo enxergar dessa forma, não. E aí depois ela falou pro Rambo que ela não concorda com a estratégia de alguns colegas ali em mandar o mesmo rival deles para as várias zonas de risco. Aí ela citou que o Guipa é uma dessas pessoas, que o Guipa tá sempre ali sendo apontado para ir para a zona de risco e tal. Então ela já vai deixando claro que o Fernando é uma dessas pessoas também, que ela é contra que toda semana vá a mesma pessoa ou as mesmas pessoas na zona de risco, porque aí acaba fortalecendo demais a imagem deles. E aí, no meio dessa discussão, o Rambo discordou ali da perspectiva da Tati e disse ali que ela criou uma comparação para explicar porque ela teve alguns adversários antes dela ir para a eliminação e tal. Então, por isso que ela estava meio que ressentida. Só isso mesmo aí que aconteceu, gente, nessas últimas 24 horas. E aí, depois dessa conversa aí deles, aconteceu ali, né? A Record mostrou como é que foi. Desculpa, não foi na Record ainda, tá? Foi um pouquinho antes do programa começar. Foi lá no Play Plus a conversa do Guipa com a dona Geni sobre quem eles vão indicar, as estratégias que eles vão tomar para essa indicação. Então eles alinharam um pouquinho lá as visões de mundo e as coisas que eles têm, alinharam um pouquinho isso aí e já começaram a pensar nas estratégias que eles vão fazer para conseguirem esse objetivo. Só lembrando, gente, algumas coisas aí, né? Essa é uma estratégia que pode falhar, tá? Pode ser que dê ruim, pode ser que realmente funcione, como pode ser que não funcione, tá? Vai depender aí de como é que a indicação vai acontecer e o mais importante, quem eles vão indicar. Porque tudo faz uma diferença e uma diferença muito, mas muito gritante. E aí, lá, nessa conversa que eles estavam tendo ali no quarto dos donos, a dona Geni, ela disse que pretendia mesmo chamar o Breno para ser dono junto com ela, que o Breno era o cara que ela achava que queria ali por perto e tal. Só que depois ela viu que não dá, e o próprio Guipa também se meteu no meio ali, e disse ali que para ele o Breno não é um cara com quem ele se preocupa nesses momentos, que para ele o Breno não é um cara que mereça grandes preocupações e tal. E aí no fim dessa conversa aí eles começaram a buscar as estratégias. Uma dessas estratégias foi justamente a que ele próprio começou a usar para se posicionar. Segundo ele, a estratégia dele é justamente buscar as incoerências ativas. O que significa eu realmente não sei, mas ele disse que ia se concentrar em buscar essas incoerências e buscar essas coisas aí com os rivais de jogo. Então ele sabe mais ou menos para onde ele está indo, né? Ele sabe mais ou menos para onde ele vai. E aí, depois disso aí, né, gente, eles chegaram a uma conclusão sobre os nomes aí que o Guipa pediu. Lembra lá que o Guipa pediu 3 nomes para eles indicarem? 3 nomes ali que eles vão proteger? 3 nomes ali que eles querem? A dona Geni disse que ela queria o Caio, o Céu e a Tati. E ela justificou a Tati dizendo ali que é por causa da promessa que ela fez para a Tati da época que ela foi dona junto com o Fernando. Então ela disse que desde aquela época ela prometeu para Tati que ela não ia indicar o Fernando para a zona de risco. Que ela não ia indicar a Tati. Então esses 3 muito provavelmente não vão. Do lado do Guipa eu já imagino para vocês que não vai o Haddad e não vai a Lisiane, muito provavelmente. Talvez ele até coloque ali, eu acho que ele não vai colocar o Breno nessa lista, até porque ficaria muito na cara. Eu acho que ele vai colocar qualquer outra pessoa ali nesse 3º lugar da lista. Mas enfim, isso aí não interessa. O que interessa é que ela entre no consenso com ele. Coisas que a gente vai descobrir
já já. E aí depois teve mais uma outra conversa ali do Haddad dizendo que ele não foi informado sobre a data da final do programa, então que ele realmente não sabe quando o programa vai terminar. E depois aí eles foram informados, o próprio Carelli informou que o programa termina no dia 18 de julho e tal. E aí ele não fez as contas, enfim. E não chegou a fazer as contas aí sobre a duração do programa. Depois, lá na área externa, estava o Breno conversando com a Tati. E aí eles estavam falando sobre algumas coisas ali do que estava acontecendo dentro da casa, do que está acontecendo dentro desse jogo. E aí, no fundo, o que foi que aconteceu e por que está acontecendo isso? Eles disseram ali que, na visão deles, o Guipa foi muito perseguido dentro desse jogo, e justamente pelo fato dele ter sido muito perseguido, provavelmente, se bobear, ele é o campeão, né? Disse o Breno. E aí depois ele ainda diz que o Guipa foi muito perseguido dentro desse jogo. Já a Tati disse que, na visão dela, o Guipa e o Haddad são as duas figuras mais perseguidas dentro desse jogo, então os dois podem se tornar os campeões do programa. E aí a sequência de vídeos para quem não tinha visto, tá? A Dona Geni e o Guipa viram os vídeos aí. O primeiro foi o Breno falando mal dela, inclusive o Breno dizendo que quando ele fosse dono, ele ia puxar a Dona Geni para ser segunda dona com ele, justamente para ela se estrepar e se dar mal. Mas aí acabou acontecendo o oposto, né? Ela ganhou e ele tá enterrado hoje, enfim, né? Basicamente, o Breno ali não se tornou dono, mas pegaram esse trecho, e aí depois pegaram outro trecho dele falando coisas semelhantes também, e aí pegaram outro trecho aí falando mal do Guipa e tal, mas falaram bem menos do Guipa do que do Breno. Do Breno tinha muito mais coisas para falar. Percebam até que o Guipa não estava tão incomodado com esses apontamentos. Só que aí a Dona Geni disse assim que ela, na visão dela, indicaria o Breno, porque afinal o Breno falou mal dos dois ali. Só que o Guipa falou que isso seria uma atitude muito infantil, então que ele não ia indicar o Breno, que o Breno não é o maior dos problemas que eles têm, que tem jogadores que têm problemas maiores, então que eles deviam ir para cima desses jogadores. O fato é, eles ainda não fecharam a indicação deles, mas tudo indica que eles vão em cima do Felipe, uma vez que o Guipa queria a Tati, mas ela vai proteger a Tati, então a Tati não vai poder ir. Mas o Felipe, aliás, está bem disposto a ir para uma zona de risco, capaz que ele vá. Além disso, né, se o plano do Guipa der certo, serão 2 votos a mais para ele, então Dona Geni cairia na zona de risco também. E aí seria uma zona de risco de Felipe, Dona Geni, e os votos ali da casa vão ser bem fragmentados. Essa terceira pessoa aí a gente não sabe. A gente vai ter que descobrir amanhã na votação. E amanhã ainda tem 2 pessoas mais votadas, né? Amanhã são uma zona de risco quádrupla, então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas isso eu te conto no próximo vídeo. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.